Veja o que o pastor Emilson, ele falou em uma de suas pregações. É importante você ficar sabendo disso. Acompanhe aí, ó. Você sabia que há pessoas muito idosas no mundo? Pé na cova? Que nunca foram perdoados um único pecado, nenhumzinho sequer. Porque não quiseram ou não sabem como fazer para ser perdoado. Todos os pecados, condenações sobre essa pessoa, desde o primeiro até o último. Mas nós, apesar de sermos pecadores também, sobre nós não há condenação. Se alguém tem o Espírito de Cristo, é porque pertence a Cristo. E no mundo só há dois grupos de pessoas. Os que pertencem a Cristo, a Deus, ao Espírito, e os que não pertencem. E qual que é a diferença? É apóstolo e Espírito Santo. Quem tem o Espírito pertence à divindade, quem não tem, não pertence. Louvado seja Deus na pessoa de Jesus Cristo. Louvado seja Deus na pessoa do Espírito Santo. É importante você ficar até o final desta mensagem, porque dúvidas serão tiradas. Eu tenho certeza que a partir desta mensagem você vai ficar sabendo sobre quem, de fato, o Espírito Santo atua. Na vida de quem? Será se são em todas as pessoas? Será se são em todas as pessoas que o Espírito Santo faz morada, habita? É exatamente nesse vídeo com o pastor Emilson que você vai ficar sabendo. Eu vou soltar o restante da pregação. É uma pequena pregação, mas o link da mensagem completa vai estar aqui na descrição para que você possa acompanhar na íntegra, tá bom? Amigos, é importante você ficar sabendo. Nós sabemos que Jesus, ele morreu na cruz do Calvário por todos. Mas e o Espírito Santo? Sobre quem ele está? Atua na vida de quem? Fica até o final e vamos juntos acompanhar esta mensagem aí, tá bom? Que Deus, ele te abençoe de forma especial. O Espírito Santo, ele é enviado pelo Pai e pelo Filho a este mundo, e ele vem para trabalhar com todos os seres humanos. O Espírito Santo nunca deixou de trabalhar com uma única pessoa. Mas o Espírito sempre trabalha com os indivíduos a partir de fora do coração. Na linguagem bíblica seria bater a porta pedindo para entrar. E o que o Espírito faz com as pessoas do mundo, as pessoas que não aceitaram ainda, o que ele faz? A primeira coisa que ele faz, e a mais importante, ele testifica de Jesus para elas. O trabalho deles é levar as pessoas a conhecerem a Jesus como Filho de Deus, como seu Salvador e seu Senhor. E você pode ler essa expressão que aparece em João capítulo 15, verso 26. Ali temos as palavras ditas por Jesus. João 15, 26. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. Então essa é a primeira obra do Espírito Santo às pessoas do mundo. Falar sobre Jesus. E o Espírito bate a porta de cada coração. Mas ele tem 1000 modos para fazer isso. Ele pode fazer através de um sermão, como este agora. Ele pode fazer por meio da própria Bíblia, por meio de uma pregação na Novo Tempo, de uma revista missionária, de um livro, num contato com outro cristão, um acidente na vida, enfim. O Espírito, ele sempre está tentando levar pessoas a aceitarem a Jesus. E a segunda coisa que ele faz com as pessoas do mundo, está no capítulo 16, verso 8. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E eu quero salientar aqui do pecado. Que pecado é esse? O verso seguinte diz, porque não creem em... Você está examinando sua Bíblia aí? João 16, 8. O Espírito convence do pecado. Que pecado é? O verso seguinte. O pecado da incredulidade. Quando o Espírito trabalha com uma pessoa, e ela tem contato com Jesus, e ela não crê, o Espírito a convence de pecado, o pecado da incredulidade. Então essa é a obra do Espírito Santo no mundo. Conduzir pessoas a Cristo, convencê-las do pecado, quando não aceitam a Jesus. Agora,
quando aceitamos a Cristo, nós abrimos o nosso coração por aquela fresta entre o Espírito Santo. O Espírito não vem passar um feriadão em nosso coração, nem um recesso de carnaval, nem umas férias. O Espírito Santo vem para ficar em nós para sempre. Observe o que está em João 14, verso 17. João 14, 17. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. E o verso 16 vai dizer também, a fim de que esteja para sempre convosco. Portanto, o Espírito Santo habita, ele mora na gente. E mora por quanto tempo, diz aí? Para sempre, para sempre, para sempre. Ok? E agora dentro de nós, ele opera mais eficazmente. Agora que ele entrou, vai trabalhar para valer, com a sua permissão. E ele vai fazer duas coisas basicamente. Ele vai tirar o que não presta em sua vida. Pecados, vícios, maus hábitos, ele vai tirando. Mas ele também vai colocando. O que ele coloca em nós? Ele coloca o fruto do Espírito. O amor, a alegria, a paz, a bondade, a mansidão, a benignidade e assim por diante. Esse é o trabalho dele. E esse trabalho dele dura toda a nossa vida. É o que você chama também de santificação, dura a vida inteira. A vida inteira está limpando a gente, tirando coisa ruim e colocando coisa boa. E quanto mais tempo estamos com Deus, caminhando com Deus, se somos obedientes, mais semelhantes a Ele nós vamos realmente ficando pela ação do Espírito Santo. O que mais Ele faz em nosso favor? No capítulo 14, verso 26, nos diz que Ele nos faz lembrar do que Cristo ensinou e nos ensina todas as coisas. Vamos ler o texto. João 14, 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Então ele lembra o que Cristo ensinou e ensina tudo. Isso é muito importante até para a preparação da Bíblia. Porque o Novo Testamento começou a ser escrito 20 anos depois de Jesus ter voltado para o céu. E os primeiros documentos do Novo Testamento foram as cartas apostólicas. Os evangelhos demoraram mais tempo. Alguns evangelhos foram escritos 30 anos após a vida de Jesus. O evangelho de João, que estamos verificando, foi escrito quase 70 anos depois de Jesus ter voltado para o céu. E o João velhinho lembrava, porque o Espírito Santo fez o quê? Ele lembra. Ele lembrou Mateus, lembrou Marcos, lembrou João. Lucas não foi discípulo de Jesus. Aprendeu de outra maneira. Mas ele guia em todas as coisas também. E olha outro texto interessante, que está aqui no capítulo 16, no verso 13. São palavras de Jesus ainda. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. E se você ler o verso anterior, fica mais claro, o verso 12. Jesus disse, preste atenção, quando ele disse isso, faltava poucas horas para a cruz. Ele disse assim, tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Ele não disse, eu ensinei tudo para vocês, ou faltou um pouquinho para ensinar. Ele diz que faltou muito. E por que não ensinou? Porque não podiam suportar. A gente sempre faz assim com o professor. A gente nunca dá além do que o aluno pode suportar. Certo? Você não pode ir lá no primário e dar aula de conteúdo de doutorado. Não vai dar certo. As crianças não vão suportar isso aí. Então Jesus, quando esteve aqui, não pôde dar tudo.
Mas ele disse assim, verso 13, vou repetir: quando vier, porém, o Espírito da verdade, vos guiará a toda a verdade. Jesus não guiou em toda a verdade. Ele deu o essencial, mas não tudo. E agora o Espírito ia guiar. E ele fez isso depois. Como que o Espírito guiou a igreja em toda a verdade? Especialmente por meio do dom de profecia. Não esqueça que alguns apóstolos eram apóstolos porque eram testemunhas de Jesus, mas também alguns deles tinham o dom de profecia. Eles podiam ver parte do futuro e anunciar para a igreja. Esse foi o caso de João, o Apocalipse é um exemplo, o caso de Paulo também e de outros mais. É pelo dom de profecia que Deus abençoou o seu povo, dando o restante da verdade. Pelo meio do dom de profecia, o Espírito nos guia em toda a verdade. Quão importante é esse dom. E todo profeta, toda profetisa, foi enviado pelo Espírito Santo, capacitado por Ele, recebeu dele para comunicar para nós, para sermos ricamente abençoados. Agora, então esses são pensamentos, verdades que vêm desse bloco de capítulos aí sobre o Espírito Santo, do João 14 até o 16. Mas no restante do tempo eu chamo a sua atenção agora para Romanos 8. Vamos dar uma espiadinha ali, você pode abrir sua Bíblia. Romanos 8. Nesta sessão aqui, que tanta riqueza que tem, dá para fazer uma porção de sermões só sobre Romanos capítulo 8. Mas eu quero destacar nesse momento o que aqui fala sobre o Espírito Santo. Eu não vou dar na mesma ordem que o Paulo escreveu aqui, porque a ordem dele é muito boa, mas misturado com outros assuntos, como eu estou pensando só o Espírito Santo, eu vou dar uma outra ordem que a mim me pareceu mais lógica. O que aparece aqui é que o Espírito Santo faz com quem é crente, tá? Não é o seu trabalho com as pessoas do mundo, que nós já vimos o que está lá em João. Com o que ele faz com você que é cristão. São bens que nós cristãos temos e que os ímpios, os não convertidos, não têm. Mas nós temos, porque o Espírito Santo faz em nosso favor. A primeira coisa que eu quero destacar aqui está no verso 9, na última linha. Diz assim: se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então o contrário é verdade. Se alguém tem o Espírito de Cristo, é porque pertence a Cristo. E no mundo só há dois grupos de pessoas: os que pertencem a Cristo, a Deus, ao Espírito, e os que não pertencem. E qual que é a diferença? É apóstolo e Espírito Santo. Quem tem o Espírito pertence à divindade, quem não tem, não pertence. E você sabe, e outro texto da Bíblia fala sobre isso, que nós cristãos fomos selados com o Espírito Santo. Isso está lá em Efésios 4:30, por exemplo. Nós somos selados com o Espírito Santo. Os do mundo não foram. Bem, essa expressão selado tem a ver com selo. Só que a nossa compreensão de selo atrapalha tudo. Porque selo para nós é um pedacinho de papel que é colocado numa carta, num pacote, para ser levado de um lugar para outro e pelo qual pagamos uma taxa. Para nós isso é selo. Mas na Bíblia isso não é selo. Na Bíblia selo é mais parecido com um carimbo. Nós carimbamos coisas que são nossas. Os irmãos têm aqui no campus uma biblioteca. A biblioteca, nos seus livros e revistas, tem carimbo. O nome da biblioteca. Então qualquer um que pega aquela revista ou livro sabe que é um proprietário. Alguns de vocês também têm biblioteca particular, mandar fazer um carimbo e carimba os seus livros com o seu nome. Quando está carimbado é porque é seu. Os fazendeiros também, quando tem gado, eles marcam a ferro e fogo uma marca lá no gado, no couro, fica para sempre. Dizendo, aquilo é meu, esse gado é meu, essa vaca, esse boi, esse bezerro. Nós fomos carimbados pelo Espírito Santo. Deus está dizendo, você é meu filho, você é minha filha. Eu te dei o Espírito Santo, está carimbado, está selado. Portanto, a primeira verdade desse texto que eu destaco
é que quem tem o Espírito Santo pertence realmente a Deus. Quem não tem, não pertence. A segunda verdade está nesse mesmo verso. Verso 9, a primeira linha. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Quem tem o Espírito Santo não vive mais de acordo com a carne. Bom, que negócio é esse? Você sabe que nas escritas de Paulo, carne não é do açougue, né? Você sabe disso. É a nossa disposição com a qual nós nascemos. Nascemos como pessoas carnais. E nesse capítulo, em vários outros de Paulo, ele faz um contraste entre carne e espírito. Entre viver segundo a carne ou andar segundo a carne e viver e andar segundo o Espírito. Qual que é a diferença? É muito simples. Tem a ver com o eixo da vida. A nossa vida tem um eixo. Para algumas pessoas o eixo delas é elas mesmas. Quando ela vai ter que tomar uma decisão para qualquer coisa, ela pensa, isso é gostoso? Isso me agrada, isso me alegra, isso me dá prazer. E se a resposta é afirmativa, ela vai, se envolve, participa, compra, enfim, usa. Porque ela é o centro da sua vida, ela só pensa nela mesma. E o mundo é assim. Só pensa em si mesmo. Essa é a vida na carne. A vida no Espírito é um outro eixo, e esse eixo é Deus. Quando alguém toma uma decisão, ele pergunta assim, isto vai agradar a Deus? Essa é a preocupação da pessoa? Qualquer decisão. Deus quer que eu more nesse lugar. Deus quer que eu coloque meus filhos nessa escola. Deus quer que eu faça essa faculdade. Deus quer que eu compre essa casa. Deus quer que eu case com aquela pessoa. Deus quer que eu seja amigo dessa outra pessoa. Tudo que nós decidimos, o eixo é Deus. E isso é viver no Espírito. Portanto, quem tem o Espírito, ele vive no Espírito e não vive mais segundo a carne. O eixo dele agora é realmente Deus. É o que diz o texto para nós. A terceira verdade está no primeiro verso. Na minha Bíblia, o primeiro verso diz assim: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Só que tem algumas Bíblias que têm uma linha a mais do que a minha aqui. Essa linha é a mesma que está no verso 4. Que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Algumas cópias muito antigas da Bíblia têm essa frase e algumas não têm. Então os tradutores, conforme o manuscrito que se basearam, colocaram a frase ou não. A que estou usando não tem. Mas é provável que alguém de vocês tenha uma Bíblia e que tenha essa frase a mais. De qualquer jeito, eu vou ler com a frase a mais. Diz assim, verso 1 de novo. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Resumindo, a terceira realidade aqui é que aquela pessoa que creu em Jesus, que é a mesma que tem o Espírito Santo, sobre ela não há mais nenhuma condenação, nenhuma. Que coisa, hein? Se é possível contar os pecados que cometemos desde nosso nascimento até hoje? Pecados de atos e atitudes, quantos já cometemos, será? Você sabia que há pessoas muito idosas no mundo? Pé na cova? Que nunca foram perdoados um único pecado, nenhumzinho sequer. Porque não quiseram ou não sabem como fazer para ser perdoado. Todos os pecados, condenações sobre essa pessoa, desde o primeiro até o último. Mas nós, apesar de sermos pecadores também, sobre nós não há condenação. Aqui diz nenhuma. Deus diz assim, olha, sua vida é meio bagunçada, tem umas 10 coisas aí que não foram resolvidas ainda, sobre essas 10 tem condenação. Ó, ficaram 5 aí, viu?
tem duas muito difíceis. Romanos 8:1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, os que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Que coisa maravilhosa. E como é possível isso? É porque Cristo, Ele veio a este mundo, tornou-se um de nós, viveu vida perfeita e nos substituiu. Tudo aquilo que eu merecia de castigo, Ele recebeu no meu lugar. Ele pagou toda a minha dívida. Muito bem, que Deus te abençoe. Só lembrando que o link da mensagem completa está aqui na descrição. Às vezes, algumas pessoas aqui no comentário perguntam, cadê o link completo? Está aqui na descrição, tá bom? E às vezes também as pessoas não encontram onde é essa descrição. Se você, abaixo do título, tem um nomezinho mais, um nome mais. Você vai clicar nele e aí vai estar o link, tá bom? Da mensagem por completo. Então, que Deus te abençoe. Eu convido você a fazer parte desse canal aí, se inscreve aqui, dá esse apoio, faz parte dessa família aqui, onde juntos, toda semana, todos os dias, estamos estudando aí a palavra de Deus, aprendendo sobre as profecias, estudo da Bíblia são compartilhados aqui através deste canal, tá bom? Convido você também a deixar o teu gostei no vídeo para que o YouTube recomende. Ele entende quando você deixa o seu gostei, o seu like, ele entende que o conteúdo é bom e recomenda esse vídeo para mais pessoas. Comenta aí o que você achou desta mensagem, o que você não sabia, o que passou a aprender aqui. Que Deus ele te abençoe e fica aqui o meu abraço para você em Cristo Jesus.